Olá, tudo bem? Que bom encontrar você aqui novamente. Estamos aqui hoje, eu e minha querida irmã Sandra, que eu amo de coração. A gente não fica no mesmo espaço físico, na mesma cidade, mas nós estamos sempre conectadas pelo amor, por essa energia boa que nos une. Espero que essa energia reverbere até vocês, que vocês sejam contagiados e contaminados por essa energia boa, que todas as vezes que a gente vem aqui na live, a gente sente, e como sempre a Sandra diz, é uma troca, né? Não é a gente que está doando para você, a gente está doando e recebendo. É um relacionamento que a gente mantém aqui, né? E espero que aqui seja um lugar seguro para que você consiga ter um tempo para você, parar para pensar, olhar para você e sem julgamentos e assim se acolher e ver o quanto você é importante, o quanto você é especial e o quanto todos nós somos diferentes e ao mesmo tempo iguais. Então é um momento assim de reflexão. Espero que vocês aprendam muito, como eu aprendi, ainda estou aprendendo com a Sandra, que é muito generosa e está dividindo isso com a gente hoje. E que você se sinta bem, quiser deixar perguntas, fique à vontade, a gente vai respondendo. Se tiver mais sugestões para falar sobre temas ou esse tema de novo, fique à vontade, tá? Pode dar boa noite, Sandra? Uma boa noite para vocês. Que delícia estar aqui com a Ana, né? Que gostoso estar com você, com cada um de vocês. É sempre muito especial, a energia preparada é maravilhosa. Desculpa, a gente estava querendo trazer esse tema já fazia um tempo e hoje tudo conspirou para dar certo, então que alegria estarmos juntos. Receba meu abraço com carinho. Bom, antes de começar, né, a nossa exposição, eu vou conversar com vocês a respeito da água. Por orientação da espiritualidade, a gente deixa uma garrafa d'água aqui ao lado, enquanto a gente está conversando e vibrando, a Sandra também mostrou a dela. E sobre essa água, a gente faz o que a gente põe uma intenção nessa água. A gente pede que, eu estou precisando para alguma coisa, gostaria de dormir melhor e tal. Então você põe uma intenção agora nessa sua água, que enquanto a gente estiver aqui unido, a espiritualidade vai temperando essa água com exatamente o que você precisa para se sentir melhor, para alcançar o que você está buscando. Caso você pense, mas eu não estou precisando de nada. Quiser pegar uma só para sua família, quiser pôr no filtro, de repente para o seu pet, de repente para uma amiga que você acha que esteja precisando, coloca para ela, pensa nela, mentaliza, que nós somos energia, né? E o nosso pensamento é uma energia muito forte, que nos conecta. Então, se você mentalizar, o que você precisar vai ser colocado nessa água. E como você vai tomar? Você vai tomar a medida de uma xicrinha de café, aquela xicrinha menor, 2 vezes ao dia. Pode ser de manhã e à noite antes de dormir. Esqueci de manhã, pode tomar à tarde, não tem problema. Ana, mas eu acho que eu quero tomar mais água. Pode tomar, não tem contraindicação, essa medicação não tem contraindicação, tá bom? E fique à vontade, se esquecer também não tem problema, pode tomar no outro dia. Só vá completando essa água a hora que chegar na metade, para que a energia vá se refazendo, vá se recompondo, e aí até o próximo encontro você ainda tem essa água para ficar aqui unido com a gente nessa mesma intenção e nessa mesma corrente de amor, tudo bem? Bom, como vocês estão vendo aí no nosso vídeo, embaixo, o tema de hoje é libertando-se do corpo de dor. Quem a gente usou como base para expor esse tema sobre o corpo de dor é o Eckhart Tolle. Ele é um autor de vários livros, inclusive é esse que nós vamos abordar hoje, o tema que nós estamos falando aqui. Ele é autor de vários livros que falam sobre nova consciência, despertar de nova consciência. Aí você fala, mas então, quem que é o Eckhart Tolle? Nunca ouvi falar. Aí, quem ele é? Eu vou até ler aqui que eu fiz uma colinha. Ele nasceu na Alemanha, estudou em Londres e aos 29 anos ele passou por uma experiência espiritual que mudou a sua vida. Então, o que ele faz hoje, baseado nesses ensinamentos que ele teve dessa experiência, ele palestra sobre esses ensinamentos que mudaram a vida dele. Então, também eu penso que é uma outra generosidade, assim, ele dividir isso com a gente, porque não tem quem não leia esse livro, leia O Poder do Agora, o outro livro dele, não se identifique, não ache interessante, né? Fala, nossa, eu nunca pensei dessa forma. Nossa, mas é mais simples do que eu pensava. Mas é assim mesmo. Então, eu acho que é muito legal, porque assim, todo mundo se identifica com os temas, né?
E esse tema de hoje, libertando-se do corpo de dor. Aí a gente fica pensando, nossa, um corpo de dor, ai, será que vai ser sofrido? Será que não vai? Não, não vai, gente. Mas é assim, é mais um tema que é necessário para que a gente melhore o nosso autoconhecimento. Que a gente consiga enxergar em nós o que realmente está em nós. Porque às vezes a gente é muito crítico, muito autocrítico, e acaba achando que é uma coisa muito ruim, é uma coisa muito pesada, mas como a Sandra sempre diz, está tudo bem, todo mundo tem, está tudo certo. Mas o importante é a gente identificar o que é esse corpo de dor na gente, para a gente conviver melhor. Porque assim, quando a gente conhece uma coisa, quando a gente sabe o que é, aí a partir do conhecimento que a gente consegue melhorar, consegue mudar. Enquanto a gente não consegue, a gente fica só perdido mesmo, parado, perdido e esperando. Então é uma grande oportunidade da gente aprender sobre a gente mesmo. Vou deixar a Sandra falando com vocês agora, fazendo a exposição, e espero que vocês aproveitem muito essa noite. Ah, e vou fazer a oração inicial, perdão, que eu esqueci da oração inicial para a gente Eu ia te lembrar agora. Ai, desculpa. Não tem Vou problema. respirar fundo agora. Senhor Jesus, amigos da espiritualidade, Maria, nossa mãe, todos os anjos, amigos e mentores que aqui se encontram. Por favor, nos abençoe com essas palavras que vão ser ditas hoje, que a gente consiga usufruir da melhor maneira e colocá-las em prática, de uma forma que a gente se conheça mais, se ame mais e consiga refletir sobre a vida, sobre o que realmente importa, que é o amor. Que a gente consiga sempre se amar e sempre entender o que está acontecendo. Que Deus nos abençoe e que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Ana. Obrigada pela introdução, né? Obrigada pela oração, pela ressonância tão gostosa aqui da gente trabalhar com esse tema juntas. E só para a gente fazer um pouco um link com algo que a gente já veio fazendo, que é há uns dias atrás, não lembro exatamente quando agora, eu e o Eduardo falamos sobre as formas pensamento. E quando a gente falou sobre esse assunto, nós comentamos que a ideia era aprofundar isso. Então, hoje, a gente vai falar do corpo de dor, que é uma perspectiva diferente, com uma linguagem diferente, ainda pegando a questão das formas pensamento, mas permitindo a gente olhá-la com uma referência, por ser diferente, nos ilumina. Então, às vezes, a gente olha de um outro ângulo e fala, agora fez mais sentido. Né? Então, as duas ideias, elas são complementares, elas não brigam, uma só usa uma terminologia diferente e ela permite a gente vislumbrar correlações que a outra talvez não discrimine da mesma maneira. Então, por isso que eu achei interessante. Depois nós vamos, numa próxima live, fazer o aprofundamento disso pela visão espírita das formas pensamento. E aí a gente vai fazendo as correlações e vai aprendendo, brincando um pouco com as ideias, porque o principal objetivo é que a gente, de fato, compreenda, primeiro, a importância dos nossos pensamentos e o que a gente pode aprender a fazer em relação a eles, e como isso se reflete do jeito como a gente sente, sofre, adoece, ou tem dificuldade nos nossos relacionamentos. Então, se a gente puder entender isso, como a Ana falou, a gente pode começar a fazer diferente, se transformar e se libertar, que é a proposta nossa aqui hoje, né? Então, vou colocar aqui alguns slides só para a gente ir se orientando, né? Libertando-se do corpo de dor. Aí, como a Ana já falou, eu vou dar uma adiantadinha, que é esse o livro de referência, o capítulo 2, especificamente o nome desse capítulo é o corpo de dor. Então, para quem tiver interesse, achar que gostou do assunto, né, a gente recomenda muito que vocês comprem o livro ou procurem o livro online, pegue esse capítulo e leia ele de cabo a rabo, porque tem muita informação interessante. E aí a gente começa, então, falando dos pensamentos. Porque exatamente dos pensamentos nasce isso que ele vai chamar de corpo de dor. Então, o primeiro aspecto é que ele coloca aqui um equívoco, a gente pensar que a gente escolhe o nosso pensamento. A gente fala assim, eu penso, eu estou pensando nisso,
Mas o que é importante perceber é que os pensamentos, na grande maior parte do tempo, eles acontecem dentro da gente, né? É como se uma voz na nossa cabeça parece que tem vida própria, e a maior parte das pessoas vive completamente à mercê dessa voz. A gente passa prestando atenção em si, no mundo, nas ideias, guiado por esta voz na cabeça. E a gente é tão condicionado por esta voz, né? E esta voz é tão condicionada pelo nosso passado que a gente fica repetindo o passado e repetindo a voz, estabelecendo pensamentos, e a gente tem a ilusão de que não, mas sou eu que estou pensando. Então a primeira ideia é: não é você que escolhe pensar o que você pensa. A maior parte das vezes, os pensamentos nascem de um automatismo que ele está chamando de corpo de dor, né? Que o Espiritismo vai chamar de forma-pensamento, e que a gente se identifica. Então, vamos lá. Pensamentos que acontecem dentro de nós. Quando nos identificamos com essa voz que fica falando, a gente fala, não, sou eu que estou falando. A gente ignora que, na verdade, a gente está sendo guiado. Se soubéssemos, não seríamos mais possuídos por ela, porque a possessão só acontece de verdade quando confundimos a entidade que nos domina com quem nós somos de verdade. E é quando nos tornamos essa entidade. Aqui nós não estamos falando de espíritos, tá? Não estamos falando de ninguém fora da gente. Nós estamos falando apenas de uma dinâmica que a grande maioria das pessoas vive e que a gente acha que é isto que nós somos. E que ele está começando a falar, ó, a dica aqui é prestar atenção e perceber que o que você chama de eu, na verdade, é o corpo de dor que produz pensamentos que levam o foco da sua atenção o tempo todo. Vamos entender como isso... Então eu não sou os meus pensamentos. Isso, Ana, exatamente. Então, essa é a primeira sacada importante, né? O pensamento acontece em você, né? Mas não é porque você está pensando algo que você é esse pensamento ou que isso te define ou te qualifica, né? Isso também é muito importante. Porque muitas vezes a gente tem tanto pensamento negativo que a gente fala assim, se eu penso tudo ruim assim, é porque eu devo ser negativo, é porque eu devo não ser boa, né? E aí você tem que começar a perceber que não tem nada a ver com quem você é, tem a ver com o corpo de dor. Por isso que é tão importante entender. E aqui ele vai explicar exatamente o quanto essa identificação completa com a mente, com os pensamentos, cria uma falsa percepção do eu, e esta falsa percepção do eu criada, que a gente vai chamar então de ego, né? Você não é o seu ego, mas você tende a se identificar com ele. Como criança, a gente já se identifica e passa a vida toda achando que a gente é esse construto de pensamentos que nos dominam e que a gente chama de eu. E a densidade, né, do seu ego, do meu ego, vai depender do grau em que a nossa consciência se identifica com a mente e o pensamento. Então, aqui tem uma sacada muito importante. Se você simplesmente começar a observar os seus pensamentos, ao invés de, já de cara, dizer, não, é isso que eu sou e eu sou isso que eu estou pensando, algo já começa a descolar, né? Pensar, olha que importante, pensar é mais do que um minúsculo, não é mais do que um minúsculo aspecto da totalidade da consciência de quem somos. Então, nós somos a consciência que observa o mundo, que cria o mundo. Os pensamentos é uma fraçãozinha, são uma fraçãozinha pequenina daquilo que se produz na totalidade do nosso ser. Mas a gente às vezes fica tão focado nos pensamentos que a gente se reduz e vira esse pedacinho pequenininho. Então, aí nós já começamos a descrever o corpo de dor, daqui a pouco a gente vai falar melhor, tá? Mas então, o que acontece quando a gente está aprisionado nesse ego, que é
mantido pelo corpo de dor. A gente fica com o foco da atenção preso no pensamento. Isso a gente já entendeu. A gente fica com o foco da atenção preso ou no passado ou no futuro. A gente não consegue ficar no presente. Então, quando nós estamos sob o controle do ego, do corpo de dor, a gente está sempre no passado ou no futuro. A gente fica alienado do si, da totalidade do ser que a gente é. A gente também fica alienado do mundo e dos outros. A gente fica se relacionando com o mundo, com os outros e com a gente a partir, lembra daquela vozinha na cabeça que fica narrando uma história para a gente. E aqui vem mais um pouquinho de informação. O ego não é apenas a mente não observada, a voz na cabeça que finge ser quem nós somos, mas também as emoções não observadas que constituem as reações do corpo ao que esta voz diz. Então, a voz na cabeça conta uma história para o nosso corpo. Ele acredita e reage, e aí produz nossas emoções. Então, o que acontece? Vamos lembrar lá, tem uma voz falando, narrando. Se a gente começar a prestar atenção, na grande maior parte das vezes, essa narrativa é negativa. E coloca a gente com medo, inseguro, angustiado, tenso, e vai criando histórias onde você está sendo diminuído, ameaçado, desrespeitado, invalidado, justiçado, e vai produzindo um sentimento negativo em você, que gera uma energia dessas emoções. Então, a voz do ego perturba continuamente o estado natural de bem-estar do ser. Isso é importante. O nosso ser, naturalmente, sem a voz do ego, ele está no bem-estar. Ele está na casa do Pai. Quando esta voz começa a narrar essas histórias para a gente, é que a gente se perde e o nosso corpo entra em tensão e estresse, porque ele tem a sensação de que ele está ameaçado por algo externo. Pode olhar, né? A nossa grande maior parte do sofrimento gerado vem do sentimento de insegurança, né? E a ameaça não vem realmente de fora. Na grande maior parte das vezes, ela vem da história contada pela mente. E é isso que é importante a gente observar. Porque se a gente aprender a observar a história e perceber que ela é uma história e não a verdade, a gente consegue sair da história e sair do sofrimento. A gente nasce com esse corpo de dor, Sandra? Como que funciona? Então, esse corpo de dor, de alguma maneira, a gente já traz registros dele de outras existências, tá? E também, quando a gente está lá na barriga da mãe sendo formado, a gente também recebe, através dos sentimentos, sensações, dos próprios pensamentos da mãe, a gente recebe o corpo de dor ou uma parte dos nossos antepassados e da nossa mãe. E a gente vai gerando experiências, porque quando a gente é pequeno, a gente ainda não tem consciência, né? Então, vai acumulando energia emocional negativa. Estas energias emocionais negativas e as histórias interpretadas com pouca consciência vão gerando esse corpo de dor. Então a gente nasce com algum resíduo, mas ele se estabelece de um jeito mais forte durante a gestação. E aí, quando a gente começa a despertar para a consciência, a gente começa a anular isto. Em algum momento, a gente pode até combinar de conversar como é que é essa história do corpo de dor nas crianças. Porque ao compreender isto, a gente tanto pode ajudar as crianças de uma maneira positiva, como a gente compreende como isso se estabeleceu dentro da gente e como nós podemos fortalecer a ruptura com isso. Bom, os sentimentos negativos, né, que carregam. Então, lembra, quando a gente estava falando de formas pensamento, a gente falou, olha, tem os pensamentos negativos e os sentimentos que fortalecem essas formas pensamento. Aqui é exatamente a mesma coisa. Então, você tem uma mente que cria pensamentos negativos, que geram estresse no corpo, que gera emoção negativa.
E o que é emoção negativa? Justamente essa tóxica que interfere no funcionamento harmonioso. Medo, ansiedade, raiva, etc., né? Enfim, resumindo, qualquer coisa que gere infelicidade. Então, qualquer sentimento de infelicidade, de desgosto, de desafio, é porque existe uma emoção negativa. E aí aqui tem um entendimento muito interessante. Ó, lembra, o corpo de dor, então, ele é formado pelos pensamentos e pelas energias emocionais negativas acumuladas. E aí ele fala assim, então, não é que sejamos incapazes de deter o turbilhão de pensamentos negativos. Isso até em alguns casos mais graves acontece. Mas o mais provável é que nos falte vontade de interromper seu curso. Isso acontece porque quando o corpo de dor começa a ficar gordinho, né? Lembra que a gente escreveu? Olha, vem dos antepassados, dos pais, da gestação, dos sofrimentos da infância. Ele tá gordinho, esse corpo de dor. Então, quando isso acontece, lembra que a gente chama esse ego, esse corpo de dor como sendo eu? A gente está tão identificado com ele que a gente não consegue escolher outra coisa, porque para o corpo de dor, todo sentimento de dor ou de sofrimento é prazeroso. Como assim? Porque ele traz uma energia que vibra na mesma frequência do corpo de dor. Então, ele está diante de um banquete. Então, quando nós, por exemplo, assim, por que numa situação como, vamos fofocar? Todo mundo já sabe que não é bom fofocar. Mas por que parece que dá uma cosquinha na gente? Se a gente quiser não fofocar, a gente tem que fazer um esforço. Por quê? Porque a energia que a gente produz ao fazer isto está alimentando o nosso corpo de dor. E em níveis profundos, nós estamos tão identificados com esse corpo de dor que a gente quer essa gostosura, porque de fato tem uma percepção de vida, comida, né? Então ele devora ansiosamente todos os pensamentos e sentimentos negativos. E quando ele está com fome, mesmo que tudo esteja bem, ele vai arranjar um jeitinho de cutucar a gente para fazer a gente dar comida para ele, né? Então, muito importante entender, né? Como é que eu não engordo o corpo de dor? A gente já vai entendendo. A dor que não foi vivida conscientemente, digerida, é acumulada. Então, fugir ao sofrimento, fugir à dor, fugir aquilo que está de fato acontecendo, não a história da cabeça, tá? Vai alimentar o corpo de dor. Quando eu encaro a dor, mesmo essa que está guardada dentro de mim, eu começo a liberá-la e o corpo de dor vai perdendo força. Por isso que muitas vezes, para pessoas que sofreram condições muito severas, traumáticas, a gente fala, procura uma terapia, procura algumas práticas que permitam você ir liberando essa dor acumulada, guardada lá dentro. Eu acho muito interessante de ter falado como corpo de dor, porque assim, eu tô com dor na cabeça. Vai no médico, toma um remédio. Aí você chega no médico e fala, mas o que você está sentindo? Então, assim, é a mesma coisa, é um corpo de dor, você tem que pensar e identificar, né? Olhar para ele e falar, é isso, isso e isso. Não, isso é a minha cabeça que está falando, é isso, isso e isso, assim, para deixar certinho, para que, como o doutor faz, assim, né? Dá o remédio apropriado, dá o encaminhamento, igual você falou, ir até uma psicóloga, uma terapeuta e procurar um caminho para curar esse corpo de dor, para não deixar você com mais dor do que, né, do que você geralmente tem, né? Sim. Isso é muito importante que você falou, Ana, porque muitas vezes a gente de fato adoece fisicamente e a gente adoece mentalmente, emocionalmente. E aí, por exemplo, nós vamos lá, tomamos um remédio, às vezes o remédio é muito eficiente, muito bom. Às vezes, por exemplo, a gente até muda alguma coisa no estilo de vida que ajuda, mas aí você desenvolve a doença em outro lugar, né? O que acontece? Que você fala assim, eu fecho essa porta, aparece outra coisa. Aí eu fecho essa, aparece outra coisa. Então, é o corpo de dor procurando um caminho para se expressar. Então, por isso que é muito importante entender que por trás, inclusive das nossas doenças, existe esse corpo de dor, né?
O pai da medicina, né, ele falava, se você quiser realmente se curar, o José Francisco falou disso, né, você tem que abrir mão daquilo que te conforta na sua doença. E o que é? É o corpo de dor, que hoje a gente está falando. Então, é muito importante a gente tá entendendo bem clarinho isso aqui. Então, por causa da tendência humana de perpetuar emoções antigas, quase todo mundo carrega no seu campo energético um acúmulo de antigas dores emocionais, que nós vamos chamar de corpo de dor. E aí, como a gente já falou, respondendo, né? Vem da história da humanidade, vem dos ancestrais, vem da nossa comunidade. Muitas vezes, por exemplo, o simples fato de você ser uma mulher, Ana, eu ser uma mulher, a gente carrega uma dor que é a dor das mulheres da humanidade, do sofrimento que as mulheres vêm ao longo da história sofrendo. Né? E o quanto isso às vezes vira doença, vira recusa do próprio corpo, vira dificuldade de emagrecer, né? E aí a gente vai falar, poxa, vamos parar e prestar atenção. O que é esse pensamento negativo que sempre vem? É meu mesmo? Aí a gente vai começar a olhar. Não, é o corpo de dor. Esse corpo de dor feminino adoecido da humanidade, né? Que às vezes por um gatilho ou outro entra na nossa identificação da história pessoal e que a gente fica carregando pesadamente aqui, trazendo uma série de desafios que a gente não resolve. Bom, esse corpo de dor, ele se alimenta, mesma definição lá da forma pensamento, como um vírus das energias negativas que vêm dos sentimentos negativos semelhantes. Então, o que ele vai fazer? Lembra? Para eu produzir sentimentos negativos adequados para alimentar o corpo de dor, ele vai me induzir a ter pensamentos negativos que vão produzir aquele sentimento, né? E aí produz a repetição de sentimentos de sofrimento, porque a energia é semelhante. Isso é muito importante entender. A pessoa fala assim, nossa, mas parece que eu só atraio situações em que eu sinto ciúmes. Minha vida inteira, toda pessoa que vem na minha vida me produz tantos ciúmes. Por quê? Porque existe um corpo de dor preso nesse padrão. Né? E aí, mesmo que o parceiro, por exemplo, ou a parceira não esteja fazendo nada, mas você fica imaginando histórias de sofrimento ligadas à traição, etc., produzidas pela forma pensamento. Então, aqui a gente vai vendo alguns exemplos para entender como isso se manifesta na vida de todo mundo, né? Na minha, na sua. Então, o corpo de dor, quando ele não é muito gordo, ele tem períodos de inatividade, que é quando a gente está mais pertinho da gente mesmo. A gente é mais alegre, espontâneo, feliz, parece que não tem motivo, a gente é feliz simplesmente porque é feliz, porque Deus mora dentro da gente, porque, né, a energia da vida é feliz. Mas, de repente, seja porque o próprio corpo de dor começa a procurar para ganhar comida, situações, ou porque algum gatilho na vida desencadeia, a gente volta a repetir aquele padrão que alimenta exatamente a frequência que engorda o corpo de dor. E aqui tem uma historinha que eu achei que ela é muito interessante para a gente entender a ideia. Então, o Eckhart conta essa história lá no livro, que ele estava observando 2 patos, né? E esses patos, eles tiveram um desentendimento rápido lá no meio da lagoa, mas de repente eles se afastaram, saíram para fora da lagoa, deram uma sacudida assim nas penas e foram em frente como se nada tivesse acontecido. Né? Esse é um exemplo da sanidade da mente animal ali, que não tem ego, não tem corpo de dor. Aí ele fala assim, imagina se fosse uma mente humana típica. O que ia acontecer? A gente vai lá, encontra alguém e tem um desentendimento. A gente sai da situação, o corpo de dor a 1000. E ele vai começando a produzir pensamentos como esse. Não acredito no que ele acabou de fazer. Ele chegou, sim, pertinho de mim. Pensa que é dono do lago. Não tem consideração pelo meu espaço privado? Nunca mais vou confiar nele. Da próxima vez ele vai fazer a mesma coisa só para me aborrecer, tenho certeza. Ele já deve estar tramando alguma coisa. Eu não vou suportar mais isso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma lição que ele nunca mais vai esquecer. E blá, 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 blá.
né? Então, enquanto essa conversa está acontecendo na nossa cabeça, que aqui, né, imaginando como se nós fôssemos um pato que tivesse uma mente humana, mas sei lá, alguém lá no trabalho que falou uma coisa atravessada, a gente sai com essa ruminação e fica o dia inteiro a ruminação, enquanto você está pensando tudo aquilo, você vai produzindo sentimentos de tensão, de angústia, de tristeza, de medo, de raiva, de vingança, e o seu corpo de dor vai crescendo, engordando horrores. Fala. Aí chega num lugar e conta para a pessoa o que aconteceu. Daí a pessoa conta, e aí o negócio vai se alimentando infinitamente, assim. Exatamente. Você vai puxando as pessoas para dentro, né? E, olha, dá para você dar um pouquinho de energia para o meu corpo de dor, Ana? E aí eu conto a minha tragédia para você. E aí esse corpo de dor vai ficando tão gordo. E o que é importante entender? Que se eu engordo meu corpo de dor, eu vou atrair cada vez mais dificuldades, mais brigas, mais desafios, né? Então o processo só vai como uma bola de neve. Então, aqui fica para vocês lembrarem, tá? A lição do pato e do corpo de dor. A lição do pato, que não tem a mente humana, né? Então ele tem uma sabedoria diferente, é: bata suas asas, sacuda, deixa a história para lá e retorne para o único lugar importante, que é o momento presente. Então, o que acabou de acontecer, ou o que aconteceu há 5 anos atrás, só vai ser útil se eu tenho um aprendizado a fazer a respeito daquilo. Mas o restante, sacode as asas, joga fora toda a energia e não carregue o passado com você. Então, lembra disso, gente. Que nem os cachorros quando saem do banho, joga tudo longe. E vamos viver o momento presente que está cheio de energia maravilhosa. E é engraçado porque se você está no passado, você está deprimido, né? Vai vivendo naquela coisa da depressão, naquela coisa pesada da ruminação. E se você fica ansioso esperando acontecer de novo, pensando, quando acontecer, eu vou estar pronta. Quando ele falar de novo, eu vou fazer isso. Igual, eu vou dar uma lição dele na próxima. Também você vive no futuro, você vive com uma ansiedade ali a milhão, que são os dois maiores, as maiores doenças que estão hoje, assim, que a gente não tem, que não conhece ninguém que tem, ou que teve, ou que já passou, ou que, né, algum episódio. Está todo mundo vivendo, né? E aí, ou ansiedade, né? Ou depressão, ou tristeza. A importância de não deixar o corpo de dor interferir na nossa vida no momento presente, né? Igual você falou, de pegar, aprender e ok, acabou ali, vamos respirar de novo, né? Isso. Então aqui ele está só reforçando, tá, gente? Para a gente, né? Vamos guardar. O passado vive em nós na forma de lembranças. No entanto, elas em si mesmas não são um problema. Na verdade, é por meio delas que aprendemos com as nossas experiências e com os erros que cometemos. Somente quando as recordações, isto é, os pensamentos sobre o passado, nos dominam completamente é que eles se transformam num fardo, começam a ser problemáticas e fazer parte do que entendemos como eu. E aí a gente vai carregando exatamente como a Ana acabou de falar. Então, assim, dá para a gente ter uma conversa muito mais profunda sobre o que é o corpo de dor, dar exemplos. Se vocês acharem importante, deixa um recadinho, a gente volta, retoma algum aspecto. Mas para a gente, tanto para mim como para a Ana, era muito importante a gente dar uma dica de como a gente rompe, como a gente, né, se liberta disso. Então, a primeira coisa é perceber que isso existe. Esse é o primeiro passo. Que a gente não sabia disso, a gente está tão identificado, ninguém tinha nos explicado, né? Então, Jesus dizia: a verdade vos libertará. O budismo fala disso, né? Ele fala: Maia, eu estou te vendo, que é ilusão. Então, o corpo de dor vive de ilusão. Mas o que importa é que no momento em que eu sei que isso é assim, e eu estou presente, consciente, entendendo que eu posso ter um pensamento negativo, mas eu não sou este pensamento, a mágica quebra. Porque o poder que o corpo de dor tem é o poder de nos hipnotizar, de nos convencer de que nós somos ele. Então, quando não nos identificamos mais com ele, o corpo de dor torna-se incapaz de controlar nossos pensamentos e ele não consegue se renovar porque deixa de se alimentar deles.
E mesmo, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não consigo interromper o pensamento negativo. Não tem problema. Se você está tendo um pensamento negativo, mas você sabe que aquele pensamento negativo vem do corpo de dor, e você apenas observa o pensamento acontecer, ele não rouba a sua energia. Ele rouba a sua energia quando você acha que aquele pensamento está definindo quem você é, ou é você que está pensando aquilo. Aí a sua energia está sendo consumida. O corpo de dor não quer que você o observe diretamente e veja o que ele realmente é. No momento em que você observa o corpo de dor, sente o seu campo de energia dentro de você e leva a sua atenção para ele, a identificação é quebrada. Então, perceba a tensão e a negatividade em movimento. Você só observa. E você acalma, aquieta e registra. Isso é o corpo de dor. A identificação é quebrada. E aí ele coloca uma coisa muito bonita. Uma dimensão superior de consciência entra nesse momento. E é isto que ele chama de presença. Que é o eu sou, né? O eu divino, a consciência maior. Você agora é a testemunha ou o observador do corpo de dor. Isso significa que ele não pode mais usá-lo fingindo ser você e não pode mais se reabastecer através de você. Você encontrou sua própria força interior. E para finalizar, assim que desfazemos a ligação com o nosso pensamento, ele começa a perder energia, o corpo de dor. E o pensamento também. O pensamento para de ser embotado pela emoção, enquanto nossas percepções do momento não são mais distorcidas pelo passado. A energia que estava presa no corpo de dor começa a mudar de frequência vibracional e é convertida em presença, em consciência, em alegria, em fluidez. Desta maneira, o corpo de dor se torna combustível para a consciência. E por isso que muitas das pessoas mais sábias e iluminadas do planeta, entre homens e mulheres, já tiveram um corpo de dor bastante pesado. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu tenho uma vida tão difícil, tão pesada, uma história tão trágica, não tem esperança para mim. Aqui ele está falando o oposto, né? Tem tanta energia guardada dentro de você, nesta dor, mas a partir do momento que você aprender a entender o que ela é, que isto é corpo de dor, que tem esta dinâmica e que basta você observar serenamente, essa energia é liberada e vira consciência. E aí entra esse processo que ele chama do despertar de uma nova consciência. Né? Por isso Jesus deixa a dica, a verdade vos libertará. Né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, veja essa dica, tá? Observa o pensamento, observa a dor, deixa-la fluir. E eu quero só acrescentar, ele vai em outros momentos falar, não nesse texto, mas é muito importante só para a gente fechar, que além do processo de observação, né, de desidentificação, que é o mais importante na história do corpo de dor, mas a gente, a partir do momento que faz essa desidentificação, e aí tem um passo a mais, que é emanar energia amorosa para si próprio. Porque a energia de amor é uma energia tão alta, que aí ela despolariza essa negatividade do corpo de dor com muito mais fluidez. E aí a gente sai mesmo de uma vez dessa frequência. Então, acrescentando ao observar e o desidentificar, né, o emanar o amor, que a gente sempre conversa aqui, que eu sempre trago. E aí, Ana, o que você achou? Deu para a gente... Sim, e nesse final aqui que você falou, né, que tem muitas pessoas que eles são mais sábios hoje, mais iluminados, porque eles já tiveram um corpo de dor bastante pesado. Me lembrei muito daquela passagem que Jesus fala que cada um passa pelo que tem que passar, como que é? Cada um tem o poder de segurar a sua cruz, uma coisa. Ninguém dá um fardo mais pesado que você não possa. Lembre agora, que ninguém te dá um fardo, Deus não te dá um fardo mais pesado do que você consegue carregar. Então, tudo que acontece com a gente é permitido, né? Sim. E aí, na verdade, o que acontece a partir desse conhecimento que a gente adquiriu hoje? Ah, porque fulano sofre mais, fulano sofre menos, eu sofro mais do que você. Não, meu sofrimento é muito maior. Tem muito isso, né? Quando você vai contar uma história. Ah, eu tenho dor no braço. Você fala, eu tenho dor no braço direito, no braço esquerdo e na perna também.
Mas, na verdade, ao invés de pegar isso, olhar para si, acolher e tentar entender o que está acontecendo, vai alimentando, inconscientemente vai alimentando isso daí. E acaba que tem gente que você conversa, que às vezes a pessoa só reclama o tempo todo. E aí você não consegue nem ficar muito perto dessa pessoa, porque você percebe que o corpo de dor dela tá tão grande que acaba entrando em você, assim, na sua energia, se E deixar. vai puxando a energia se a gente não deixar, né? Sim, então, assim, você percebe que fecha tudo que a gente conversa, né? Assim, que nós somos energia, ou a importância de se conhecer. Então, assim, achei muito interessante isso, porque ninguém sofre mais do que o outro. É a forma que a espiritualidade utiliza para que a gente consiga aprender as coisas que a gente está aqui para aprender, no sentido de evolução mesmo, no sentido de viver melhor. Não é para sofrer, porque a gente merece sofrer, porque não nesse sentido, é no sentido do amor mesmo, igual você falou, né? A importância de olhar até para isso com amor, porque o que acontece é permitido por Deus e a gente vai receber dele o que a gente consegue resolver, o que a gente consegue lidar, né? Então, cabe a nós também dar esse passo e não ficar com medo de olhar para a dor. Não ficar com medo de olhar para ele e falar assim, ai, que vergonha, eu tenho isso. Ai, meu Deus, eu tô sentindo isso. Ai, eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo... Não tem, assim, todo mundo é humano, todo mundo vai sentir a mesma coisa. Mas o importante é o que você vai fazer com isso, né? Que é um desses caminhos, que é esses caminhos que você mencionou, assim, como romper com isso, né? Sim. Maravilha. Eu acho que é assim. Vamos combinar o seguinte: é um começo para a gente começar a pensar. Quem gostar do assunto, recomendo que pesquise mais. Tem muitas coisas interessantes na internet, tem o livro, tem, enfim. E nós vamos voltar a trazer, né, Ana? Seja falando mais das formas de pensamento, ou seja voltando para os ensinamentos do Eckhart Tolle, sempre compreendendo e trazendo exercícios, porque o mais importante, isso que é legal, entender que nós temos que ver, perceber, despertar. Né? Na hora que a gente faz esse, é isso, nós estamos livres, damos um passo para fora, algo acorda dentro da gente, né? E pega aí, você falando, me lembrei, né, de Saulo que virou Paulo. Então, você lembra? Ele estava no caminho terrível para o lado de lá. A mesma energia negativa toda, quando ele faz o despertamento com a ação do Cristo, leva ele na direção da luz. Então, não importa o tamanho da sua dor, do tamanho da sua tristeza, o tamanho da sua identificação momentânea com o seu corpo de dor. Lembra que essa energia é poder para você despertar. Né? Então, você pode escolher e praticar fazer isso e confiar que Deus está nos apoiando justamente para que a gente, assim como Saulo, né, a gente reconheça essa potência luminosa e dê esse acordamento que nos permita transformar isso em luz, em potência criativa, em liberdade, em amor, alegria. Bora ser feliz, né, Ana? Muito obrigada, viu, Sandra? É um conhecimento muito necessário, né? Devia até ter na escola essa matéria, assim, de autoconhecimento, né? Porque aí a gente conseguiria cada vez ficar melhor. Mas vamos devagarinho, o importante é sempre ir para frente. Com certeza. Muito obrigada, viu? Foi gratidão, gratidão é minha. Maravilha. Vamos para a vibração? Sim, sim. Agora eu convido todos vocês a respirar fundo e, como a gente já ouviu bastante hoje, se conectar ao nosso momento presente. Que o nosso momento presente, ele já tem esse nome porque ele é um presente mesmo. E que a gente consiga, nesse tempinho que vamos ficar juntos, nos sentir. Que a gente consiga sentir os nossos pés, as nossas pernas, o nosso quadril, nossas costas, nossos braços. Que a gente consiga sentir o nosso corpo físico, nosso peito, nossos dedos, nosso pescoço, nossa cabeça. E é que a gente tome consciência de que nós temos esse corpo físico e temos que cuidar muito bem dele. Mas que nós não somos somente esse corpo físico. Nós somos energia. Nós somos nossa consciência, nós somos nossas vivências. E a gente está aqui com um propósito de ser feliz, um propósito de evoluir, de se amar, de amar o próximo como amamos a nós mesmos. E como vamos amar o próximo se não amamos a nós mesmos?
Então, esse recado é muito interessante, porque nós somos energia, somos consciência, e aí nos unimos ao todo e somos todos um só. A gente veio todos da mesma energia, do mesmo lugar. E todos nós estamos aqui para nos dar as mãos e nos ajudar. E a gente aproveite esse momento, todos esses recados, essas coisas muito importantes que foram ditas, que elas penetrem no coração de cada um. E que penetrando no coração, reverbere na mente, e que a gente consiga olhar para nós e gostar da gente, como a gente é. E ver que a gente não é a raiva, a gente não é o ódio, a gente não é nada, essa inveja, a gente não é nada, a gente é o que a gente é no presente, porque a gente é fruto de amor. A gente não pode ficar se julgando e ficar achando que a gente é só isso, negativo, e alimentar esse monstro dentro da gente. Porque agora a gente já tem uma arma para lutar contra ele. O conhecimento é poder. Essa frase não sou eu que estou dizendo, essa frase é dita há muito e muito tempo. Então, que a gente consiga, tudo que a gente aprendeu aqui, a gente consiga trazer para a nossa vida. Ah, mas eu não entendi tudo 100%, não tem problema. Procure, pesquise. Se você se interessou, se isso tocou o seu coração, é porque tem alguma coisa dentro de você pedindo essa ajuda, pedindo esse momento. Porque nada é por acaso. Esse assunto chegou aqui hoje, não é por acaso. Não é por acaso que hoje você entrou nessa live. Não é por acaso. Porque o acaso não existe. Deus usa cada pessoa para que as informações corretas cheguem até a gente, para que ele consiga, através das pessoas, dos animais, dos acontecimentos, de tudo que acontece, ele usa tudo que ele pode para mostrar o amor dele para a gente. A gente só não pode se esquecer disso, a gente não pode se deixar contaminar, não pode deixar os ouvidos abertos para as coisas ruins também. Porque tem muitas pessoas que acabam vivendo nesse padrão e acabam contaminando a gente com isso. E isso não é nosso. Então aproveite o seu momento presente, aproveite essa vida, aproveite todas as oportunidades de aprender. E aprenda também com os seus erros. Os erros são muito importantes. Às vezes a gente aprende mais por um erro, pela dor, do que pelo amor. Mas a vida é assim, nós somos humanos, estamos aqui para aprender, ainda estamos engatinhando. O importante é a gente sempre ter força de vontade, ter o coração aberto e acreditar de que a fé é o nosso maior poder e que nada vai acontecer para nos prejudicar, nada mesmo, nada, e nada pode nos prejudicar. A vontade soberana aqui nesse mundo é a vontade de Deus. E nós, como consciências, vamos fazer o máximo para não cair nessas enrascadas e conseguir nos manter firmes, unidos, repletos de amor e dessa energia tão boa que está aqui nesse momento, com os amigos da espiritualidade aqui em volta de nós, nos abençoando com sua luz e todo esse sentimento bom de coração quentinho que a gente está sentindo agora. Agora eu desejo que você tenha uma ótima semana e que esse sentimento bom reverbere e toque o seu coração, porque nunca é tarde para a gente aprender. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma ótima noite, dia, se você está aqui, uma tarde, uma madrugada, e que a gente continue assim, sempre firmes. E assim, tá tudo bem, a gente sempre vai conseguir, é só não perder a fé em Deus e na gente, porque nós somos todos um só com Ele. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Adorei estar aqui com vocês e com a Sandra mais uma vez. E que até a próxima a gente consiga ter mais ainda coisa para aprender. Um abraço. Que gostoso, Ana. Obrigada pela sua força, pelas suas palavras, pela sua energia. Eu agradeço muito cada um de vocês. A gente sempre forma uma corrente tão linda, né? Agradeço a espiritualidade que sempre nos incentiva, porque a hora que a gente vai preparar para falar aqui, a gente também vai recebendo e sempre o que a gente mais fala é mais para a gente do que para os outros. Então, eu tenho muita gratidão pela espiritualidade, pela oportunidade de estar aqui com vocês, de estar preparando esses conteúdos, fortalecendo também para mim o meu próprio discernimento. E assim como a Ana, desejo que o amor toque o coração de vocês, que seja uma quinzena abençoada, que possamos estar unidos nesse amor, fortalecidos, e que a gente possa praticar
essa observação, essa desidentificação, essa libertação. Meu amor com carinho, cada um de vocês, um abraço forte. Gratidão, Ana, gratidão por tudo. Uma ótima quinzena.